as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Amadas irmãs, conforme eu tivera dito, que pretendemos começar a ter esses momentos de uma maneira frequente com as irmãs. E neste todo o processo, creio eu diante do Senhor que tanto as irmãs, assim como também eu, precisamos de motivação. Precisamos de motivação para que esses encontros sejam possíveis. Então, as irmãs precisam me motivar para que eu tenha força, energia, disposição para passar a participar nesses momentos com as irmãs. E as irmãs poderão me motivar com a vossa presença nesses momentos. Então, conforme há bem pouco tempo eu disse, né, a Igreja das Cacilhas tem aproximadamente mais de 16 irmãs. E o meu desejo é que todas as irmãs participem nesses momentos, nesses encontros. Porque pretendemos tratar assuntos de vosso interesse, que vão contribuir de uma maneira muito significativa naquilo que é o vosso posicionamento em relação à igreja, naquilo que é o vosso posicionamento em relação à família, nesse caso, as irmãs que são casadas, naquilo que é o vosso posicionamento em relação ao relacionamento, para as irmãs que estão no relacionamento, naquilo que é o posicionamento de irmãs que não são casadas, não estão no relacionamento e são simplesmente cristãs e filhas de alguém, de uma dada autoridade, nesse caso os pais. Então, a ideia amada das irmãs é aprendermos como a mulher cristã, à luz das Escrituras, deve se comportar, deve se proceder. Isso diz respeito essencialmente aos papéis da mulher, tanto dentro da congregação, dentro da igreja, aos papéis da mulher dentro da sua casa como esposa, os papéis da mulher dentro da casa dos seus pais como filha, e o papel da mulher de uma maneira abrangente dentro da sociedade, porque a mulher tem papéis, tem responsabilidades, tem funções em todos esses pontos. E eu creio, amadas irmãs, que todos esses pontos envolvidos constituem aquilo que nós chamamos mulher virtuosa. Então, para que uma mulher cristã seja considerada uma mulher virtuosa, ela precisa ser uma mulher bíblica dentro do seu lar. Ela precisa ser uma mulher bíblica dentro da sua família como filha. Ela precisa ser uma mulher bíblica dentro da sua igreja. De tal maneira que, por exemplo, que se ela é, por exemplo, uma mulher bíblica dentro da sua igreja, mas não é uma mulher bíblica dentro da sua casa como esposa, nem uma mulher bíblica dentro da sua casa, da casa dos seus pais como filha, claramente que o título mulher virtuosa não lhe será digno de poder declarar. Uma mulher que desobedece seus pais não pode ser mulher virtuosa. Uma mulher, por exemplo, que não se posiciona dentro da sua igreja com um posicionamento bíblico, também não pode ser, então, considerada como uma mulher virtuosa. Então, vocês podem observar, para as irmãs, que é um pacote completo para que uma mulher cristã seja chamada de mulher virtuosa, uma mulher prudente, uma mulher decente. Então, ela precisa ter esses pontos. Precisa ser uma mulher bíblica na sua igreja, precisa ser uma mulher bíblica na sua casa como esposa, como mãe, como mãe, como esposa, e precisa ter também um papel importante e um papel bíblico dentro da sua sociedade. Então, esses temas, amadas irmãs, são temas importantes. E quando nós quando nós fizemos alguma pergunta, por exemplo, em relação a este assunto, nós nos perguntamos, afinal de contas, qual é o papel da mulher cristã dentro da igreja? Qual o papel da mulher cristã dentro da sua congregação? Então, se nós, por exemplo, fazermos essa pergunta e lançarmos para as pessoas podem ter respostas diferentes em relação a este assunto.
A irmã Erika, por exemplo, se perguntar para uma pessoa qual é o papel da mulher cristã dentro de uma igreja, você pode receber uma resposta que o papel da mulher cristã dentro de uma igreja, por exemplo, é ser diaconisa. Você pode receber a resposta, por exemplo, que o papel de uma mulher cristã dentro da igreja também é ser pastora, é ser bispa, é ser presbítera, né? Se esse termo pode ser usado. Então, o mundo tem perguntas para essas respostas. E o ponto que deve nos levar a atenção é procurar saber se essas respostas que o mundo dá a essas perguntas são respostas bíblicas. Por quê? Porque nós respondemos essas perguntas com base em princípio, com base nas Escrituras. A Bíblia nos ajuda a respondermos a estas perguntas. Quando alguém nos pergunta qual é o papel da mulher cristã dentro da sua casa como esposa, como filha, onde nós podemos buscar a resposta? É claramente que nós devemos buscar a resposta dentro das Escrituras e não distante, por exemplo, da Bíblia. Se você perguntar para uma mulher muçulmana qual é o papel da mulher muçulmana, por exemplo, como religiosa, dentro da sua própria casa, ela vai ter que responder. E a resposta que ela vai te dar é uma resposta tirada, por exemplo, do livro deles, aquele livro que lhes orienta, tem seus princípios, por exemplo, ao Corão. Ela vai tirar, lá tem princípios que nos ensinam como elas devem se comportar dentro da casa delas como esposa e como mãe. E nós, amadas irmãs, temos um princípio também. Nós tiramos as nossas respostas nas Escrituras. Não tiramos, amadas irmãs, a nossa resposta em princípios, por exemplo, mundanos, em princípios simplesmente filosóficos que não glorificam o Senhor Jesus Cristo, mas tiramos esses princípios unicamente nas Escrituras. Esses princípios podem ser tirados unicamente nas Escrituras. Então, esses pontos, amadas irmãs, são importantes. São importantes. Então, o apóstolo Paulo ele diz para Tito, no capítulo, para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 ao 17, ele diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a sua obra. E a palavra homem aqui no versículo 17, a palavra original grega para homem nesse versículo, ela significa humanidade. Então o apóstolo Paulo aqui não está mostrando para Timóteo que as Escrituras são simplesmente suficientes para formar um homem maduro, no sentido de que é um homem simplesmente, por exemplo, um homem, por exemplo, simplesmente no sentido de sexo, né? O homem, nesse caso, isentando, por exemplo, a mulher. Mas a passagem bíblica aqui, homem, significa humanidade, ser humano. E ser humano aqui nessa passagem é um reflexo tanto ao homem assim como para a mulher. Então, Paulo está a falar para Timóteo que a Bíblia é suficiente para tornar um cristão santo, para tornar um cristão irrepreensível. A Bíblia é suficiente para tornar o homem de Deus, para que seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, como uma mulher cristã deve se comportar? Qual é o papel dela dentro da igreja? A Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia é suficiente para nos conceder uma resposta em relação a esse assunto. Qual é o papel da mulher cristã dentro, por exemplo, da casa dos seus pais como filha? Qual é o papel da mulher cristã dentro da sociedade? A Bíblia é suficiente para poder nos conceder respostas sensatas e prudentes e verdadeiras em relação a este assunto. Então, nós vamos ter aqui, amadas irmãs, princípios dentro das Escrituras que poderão nos levar a responder estas perguntas. Conforme as amadas irmãs têm conhecimento, né? Hoje nos propomos a falar a respeito do papel da mulher cristã dentro da igreja, quais são as responsabilidades, quais são as funções da mulher cristã dentro da igreja em que ela participa, dentro da igreja que ela faz parte como membro da sua igreja. Quais são as funções dela? Quais são as suas responsabilidades? Será que a Bíblia isenta a mulher cristã de responsabilidades? Será que a responsabilidade da mulher cristã dentro da sua igreja é simplesmente, por exemplo, sentar na cadeira e não fazer absolutamente nada? É simplesmente isso. Então vamos poder, amadas irmãs, buscar respostas a essas perguntas. E para isto, amadas irmãs, será necessário nós compreender o que não é o papel da mulher cristã dentro da igreja. Então, para que nós possamos partir para falarmos
Qual é o papel da mulher cristã dentro da igreja? Primeiro, amadas irmãs, vamos falar o que não é papel da mulher cristã dentro da igreja. Isso significa que quais funções não é da responsabilidade da mulher cristã dentro da igreja. O que a mulher cristã não pode fazer dentro da sua igreja. Então vamos buscar essas respostas também dentro das escrituras. Então, o livro que nós abrimos é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 ao versículo 35, diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Amadas irmãs, se nós voltarmos para os contextos do versículo 34 ao versículo 35, nós veremos que antes que o apóstolo Paulo fale a respeito desse assunto, ele falou sobre muitas questões. E o apóstolo Paulo, amadas irmãs, ele está trabalhando a respeito da necessidade da ordem no culto dentro da igreja. O apóstolo Paulo, amadas irmãs, ele insiste que dentro da igreja o culto deve ser organizado. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus organizado. E Ele requer que a adoração dentro do seu povo seja também uma adoração organizada. Isso significa que, amadas irmãs, não é possível que dentro de uma igreja, num contexto de adoração, num contexto de culto, enquanto que alguém, por exemplo, esteja pregando, um irmão está orando, um outro irmão, por exemplo, está louvando. Isso é desordem. Então, Paulo mostra que deve existir ordem dentro do culto. Então, Deus, amadas irmãs, Ele repreende, Ele desaprova todo tipo de desordem dentro do culto. Deus é um Deus organizado. E qual é a desordem que estava a acontecer em Corinto? Então, vamos poder ver, então, os contextos. O versículo 26 diz o seguinte: o que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ou seja, o apóstolo Paulo fala que o propósito pela qual Deus concede dons espirituais para os membros da igreja é edificar a igreja. Então, se eu tenho um dom espiritual dentro da minha igreja, o propósito pela qual Deus me concedeu esse dom é eu edificar o irmão ao meu lado, eu edificar os irmãos, é prestar serviço de edificação para os irmãos dentro da congregação. Então, o dom não é necessariamente algo para mim, para me beneficiar simplesmente a mim e não beneficiar os outros. O apóstolo Paulo reprova isso e diz lá: o dom é para a edificação da igreja, é para edificar os membros. Ele diz no versículo 27, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. Então, Paulo ele nos mostra aqui que 2 pessoas podem estar a falar língua estranha, está dentro do padrão normal. 3 pessoas, no máximo, podem estar também a falar língua estranha dentro da igreja, está dentro do padrão normal. 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas a falar em língua estranha dentro da igreja, no mesmo momento, para o apóstolo Paulo, isso revela alguma certa desordem. Então, Paulo coloca um equilíbrio que era necessário que houvesse uma ordem dentro do culto. 2 irmãos podem falar língua estranha. 3 irmãos podem, mas 4, 5, 6, 7, 8 irmãos no mesmo tempo, para Paulo isso é uma desordem. Então, aquelas pessoas deviam esperar os outros a falar e só mais tarde então poderiam falar. Outro aspecto que o apóstolo Paulo fala é a necessidade de ter intérprete quanto à questão da língua estranha. Então, em Corinto, aqueles que falavam línguas desconhecidas, línguas estranhas, não concediam interpretação. E na interpretação é onde surgia a edificação. Isso significa que, amadas irmãs, quando alguém está a falar simplesmente língua desconhecida, uma língua que não tem domínio, sem que haja esclarecimento, sem que haja intérprete daquela língua, eu não poderia, por exemplo, estar edificado, não seria edificado. Se eu, por exemplo, começar aqui a pregar para as irmãs inglês ou francês, irmãs, vocês não poderão estar edificadas em momento algum, porque vocês não conhecem essa língua, vocês não dominam. É necessário que ao lado de mim, por exemplo, haja um intérprete.
Eu falo uma da palavra em francês, conforme às vezes nós temos visto em conferências, né? Um estrangeiro fala francês e logo tem um irmão que traduz o francês, ele está falando, porque ele sabe que o alvo da mensagem são irmãos que falam português, para que os irmãos percebam e entendam e sejam edificados. Então, na igreja de Corinto, nem estava a ouvir, nem estava a ouvir, não tinha, amadas irmãs, isto. Simplesmente as pessoas falavam a língua estranha e não havia intérprete lá. E por sua vez, haja interpretação a respeito das línguas estranhas. E no versículo 28 ele diz: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Percebem, amadas irmãs, que não é no capítulo 34 e nem no versículo 34, no versículo 35, que o apóstolo Paulo introduz pela primeira vez o verbo esteja calado. Antes que o apóstolo Paulo fale que a mulher permaneça calada dentro da igreja, porque não lhe é permitido falar, o apóstolo Paulo também diz que alguém que pode falar língua estranha, se não tiver intérprete, deve permanecer calado. Então o apóstolo Paulo já usa a expressão calado nesse contexto. Então, aquela pessoa que falava língua estranha e não tinha capacidade de interpretar, não deveria falar língua estranha, deve permanecer calado. Não deve falar porque não edifica absolutamente ninguém, porque os dons é para a edificação do nosso próximo. Assim também o apóstolo Paulo ele diz no versículo 29, e falem 2 ou 3 profetas, e outros julgam. Mas se há outro que estiver assentado for revelar alguma coisa, cale-se o primeiro. Vê, mais uma vez, o verbo se calar. Cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Imagine você, por exemplo, estar numa igreja onde tem 30 membros, e você, ao longo de você encontrar 30 membros que estão a profetizar. Isso não é desordem? É necessariamente desordem. Não é possível. Então Paulo diz, olha, se faça por 2 pessoas, que 2 pessoas, 2 profetas estejam profetizando, e se depois dos 2 surgir uma pessoa com uma nova revelação, os 2 devem calar, e aquela pessoa deve profetizar, deve manifestar. Ele diz que por sua vez era necessário que aqueles que ouviam as profecias acatassem as profecias e julgassem as profecias. Então, observem aqui, amadas irmãs, que dentro dessa passagem bíblica, as profecias eram passíveis de julgamento. As profecias eram passíveis de análise. Isso nos mostra, amadas irmãs, que as profecias tinham que estar em conformidade com a doutrina dos apóstolos. Repito mais uma vez, naquela fase já existiam falsos mestres. Naquela fase já existiam falsos profetas. E aos poucos, o apóstolo Paulo, tanto em suas cartas, assim como Pedro, eles nos mostram que os falsos apóstolos, os falsos profetas estavam a se introduzir dentro das igrejas. Então era necessário que as profecias fossem julgadas, fossem analisadas. Então, quando um profeta se levanta e profetiza, 2 profetas estão lá para poder julgar se realmente aquela profecia está de acordo com a doutrina apostólica. Caso estivesse em conformidade com a doutrina apostólica, está bom e pode ser considerado para a igreja. Caso não estivesse de acordo com a doutrina apostólica, a igreja não devia aceitar, devia ser rebatida, devia ser refutada. Então, observe, amadas irmãs, que a profecia dentro da igreja ela era passível de julgamento, ela era passível de análise, de refutação. É aqui onde surge, amadas irmãs, a mulher. O apóstolo Paulo, no versículo 34, ao versículo 35, diz que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Então, para Paulo, as mulheres não deviam se colocar, por exemplo, dentro da igreja para poder refutar profecias, para poder contradizer, entrar em debates com irmãos que estavam a transmitir uma certa mensagem dentro da congregação. E o versículo 34, amadas irmãs, muitas pessoas compreendem que a mulher realmente não deve falar mesmo dentro da igreja. Isso significa que se a irmã Elizabeth sai da sua casa e chega aqui no culto, quando você chegar aqui, nem deve abrir a sua boca para poder orar. Deve orar simplesmente no seu próprio coração.
É assim que algumas pessoas creem, que Paulo aqui está falando a respeito disso. Mas isto, amadas irmãs, entra em completa contradição com o que o apóstolo Paulo mostra em 1 Coríntios, no capítulo 11. Eu quero que as amadas irmãs abram comigo. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero que as amadas irmãs façam anotações nos seus papéis. Isso é algo que deve ser acatado e deve ser estudado. E vai ser bom para a vossa vida espiritual, assim como também vai ser bom para vocês poderem contradizer aquelas pessoas que propagam ensinos maus, ensinos que não vão de acordo com as escrituras. Então, até um certo ponto, esse ensino também poderá vos conceder a capacidade de se posicionar de uma maneira apologética frente às pessoas que propagam falsos ensinos. Então, essa é a necessidade. Então, a pessoa deve conhecer, deve se defender, deve recitar passagens bíblicas à luz daquilo que é a sua própria defesa. Então, o apóstolo Paulo diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 2, diz assim: Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Uma pausa, amadas irmãs, aqui nesses versículos. O que o apóstolo Paulo nos mostra aqui em 1 Coríntios capítulo 11? O apóstolo Paulo vai nos mostrar que a mulher dentro da igreja, ela pode orar. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que a mulher dentro da igreja, ela, por intervenção divina, ela pode profetizar. Atos, no capítulo 2, tem uma passagem importante, que eu quero aqui também ler. Atos capítulo 2, versículo 17 diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas que profetizarão. Então, observam, amadas irmãs, que a mulher cristã podia orar dentro da igreja numa voz audível. Isso significa que toda mulher cristã pode orar dentro da igreja numa voz audível. E a Bíblia nos mostra também que a mulher cristã poderia profetizar dentro da igreja. Quando fosse levada pelo Espírito de Deus, ela tinha essa responsabilidade diante do Senhor de poder então profetizar. E ninguém pode profetizar de uma maneira verbal. As amadas irmãs têm conhecimento que os profetas não profetizam de uma maneira verbal, por meio de gestos, né? Eles declaravam palavras assim do Senhor. Então, para profetizar, a pessoa precisa necessariamente declarar palavras. Precisa falar. Então, Paulo nos mostra aqui que, afinal de contas, este silêncio da mulher cristã dentro da igreja não é um silêncio absoluto, que a mulher cristã nem deve sequer abrir a sua boca. Não é um silêncio absoluto, porque se nós entendermos 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35, como um silêncio absoluto, estaremos dizendo que o apóstolo Paulo entra em contradição no capítulo 11. As amadas irmãs têm conhecimento de que a Bíblia jamais entra em contradição com ela mesma. Então, Paulo não mostra um silêncio absoluto. Repito, tem um contexto aqui importante que é necessário que esteja catado, esteja bem colocado dentro das irmãs. A mulher cristã poderia muito bem profetizar, mas a mulher cristã não devia julgar as profecias. Isso significa que, suponhamos que a irmã Bilma, em pleno culto, está aqui a contextualizar casos que tivessemos, por exemplo, naqueles tempos, dos irmãos em Coríntios. Suponhamos que a irmã Bilma, o Senhor lhe concedeu a graça de ser profetisa. Assim como também o Senhor concedeu a graça do irmão Guigui também de ser profeta. Dentro do contexto de culto, caso o irmão Guigui se levantasse para poder profetizar, a irmã Bilma não poderia julgar a profecia. Não poderia refutar a profecia do irmão Guigui, ainda que estivesse errada. Nisto,
ela estaria a exercer autoridade sobre o varão dela. Então, a Bíblia não diz que a mulher não poderia profetizar, ela diz a mulher poderia muito bem profetizar, mas a mulher não poderia julgar a profecia. A mulher não poderia refutar um irmão caso trazesse uma profecia contra as Escrituras. A mulher devia permanecer calada nesse contexto, então poderá surgir um outro irmão que poderá então rebater a profecia dentro da igreja. Então, aprendemos aqui, amadas irmãs, um princípio muito importante, que não é papel da mulher cristã exercer autoridade dentro da igreja sobre os varões. Repito, não é papel da mulher cristã dentro da igreja exercer autoridade sobre os varões, no sentido de quê? De refutá-los a respeito de algum assunto, refutá-los em questão de uma doutrina, refutá-los sobre uma questão, por exemplo, de uma interpretação. Não é papel da mulher fazer isto. Isso significa que num contexto de culto, num contexto de reunião dentro da igreja, que em algum momento seja levantado uma questão doutrinária. Amada irmã, ainda que você tenha capacidade teológica suficiente para poder refutar esse irmão, você não pode fazer tal coisa. Paulo diz, esteja calada nesses momentos. Não refute, não se coloque, não rebate. Diante desses contextos, não é sensato que a irmã Érica se levante e refute o irmão Samuel. Nisto, ela estará usando de autoridade. Ela está falando, você está errado, eu estou certo. E você deve acatar essa minha interpretação a respeito desse assunto. Então, a mulher cristã não pode, amadas irmãs, fazer isso. Então, em momentos de ambiente na congregação, que em algum momento seja levantado uma questão teológica, uma questão doutrinária, amada irmã, ainda que você domina o assunto, você não pode refutar, não pode se levantar diante da igreja para poder refutar o irmão que disse, por exemplo, alguma coisa que seja antibíblica. Paulo diz, nesses momentos, a mulher cristã deve permanecer, então, calada. Então, esses princípios, amadas irmãs, são importantes porque nos ensinam como devemos nos comportar dentro da igreja. Como a mulher cristã deve se comportar dentro da congregação. E refletimos aqui nessa passagem bíblica que não é sensato que uma mulher cristã refute um irmão. Ainda que você domine sobre esse assunto, não levante, não refute o irmão, não debate com o irmão. Paulo diz que isso é desonroso para o irmão. E a mulher, nesse caso, não está sendo submissa, como aquilo que o apóstolo Paulo então coloca aqui nesta passagem bíblica. Então Paulo diz, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei de Deus. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Então, Paulo está a mostrar que tem perguntas que a mulher deve perguntar dentro de casa para o seu próprio marido. Tem perguntas que, dentro de um contexto da congregação, né, são perguntas, por exemplo, que suscitam debates. São perguntas, por exemplo, que são, por exemplo, tendenciosas. Né? Eu sei que essa minha pergunta vai surgir. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu quero saber como é que o irmão vai responder isso. Quero até que ponto, por exemplo, se perceber como o irmão se posiciona em relação a isso, ainda que, por exemplo, tenha uma dada posição em relação a esse assunto. Paulo diz que nesse momento, irmã, vai para o seu varão, pergunte sobre essa questão para o seu varão em sua própria casa. Por isso, a Bíblia recomenda que o marido seja um marido instruído, com capacidade de poder responder à sua esposa a respeito de perguntas que ela puder fazer. Então, uma das maturidades necessárias para que um homem possa entrar dentro de um relacionamento, essa maturidade também é doutrinária. O homem precisa ser maduro doutrinariamente. Ele precisa ser alguém firme, alguém que tenha capacidade de explicar para a sua varoa questões básicas. Alguém que se preocupa com a vida espiritual da sua parceira. Alguém que em algum momento, por exemplo, se a varoa dele perguntou lá, não entendi aquele versículo dessa maneira, não consigo compreender. O varão está lá para poder esclarecer para a sua varoa que essa passagem bíblica se entende assim.
Então o homem também tem essa responsabilidade, também tem essa capacidade para poder ensinar a sua parceira em relação a estes assuntos. Então, repito, amadas irmãs, não é papel da mulher exercer autoridade dentro da igreja. Isto revela que ela não é submissa, ela não pode refutar, não pode debater doutrinas com os irmãos dentro da igreja. É indecoroso, não é decente. Então, se houver um ambiente doutrinário, debates entre irmãos, irmãs, não se coloquem, não participem, não refutem os irmãos, simplesmente apreciem o debate. E se em algum momento você tiver alguma dúvida, se em algum momento, de uma maneira particular, pergunte para o seu varão, pergunte para o seu marido a respeito desse assunto. E se alguma irmã solteira em algum momento tiver dúvida em relação a algum assunto, procure seu presbítero e questione sobre essa questão para que ele possa lhe conceder então uma orientação a respeito desse assunto. Mas irmãs, não debatam com irmãos, não refutam, não é decente, não é certo. Então, não é papel da mulher fazer as coisas, é algo que o apóstolo Paulo reprova. 1 Timóteo, capítulo 2. Estamos aqui a pegar pontos sobre o que não é papel da mulher cristã fazer dentro da igreja. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 14. Diz a palavra de Deus: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem a profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, com toda a submissão. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, observam, amadas irmãs, que o apóstolo Paulo mostra aqui também que não é papel da mulher ensinar a igreja. A mulher cristã, ela pode ensinar na igreja. Repito, não é papel da mulher cristã ensinar a igreja, mas a mulher cristã pode ensinar dentro da igreja. O apóstolo Paulo ele mostra para Tito de que é necessário que as mulheres maduras ensinassem as mais jovens a serem quê? A serem boas donas de casa. Então isso significa que, amadas irmãs, não é errado dentro da congregação selecionarmos mulheres maduras, mulheres de boa reputação, para que instruam mulheres que futuramente poderão se casar. Essas irmãs têm essa permissão bíblica de quê? De ensinar essas irmãs. Assim como também, por exemplo, não é errado, por exemplo, o trabalho que a irmã Bilma faz. A irmã Bilma ela ensina as crianças. Isso não é errado. Não é, amadas irmãs, algo antibíblico. Então, repito, não é papel da mulher cristã ensinar a igreja. Mas em algum momento, a mulher cristã ela pode ensinar na igreja. Ela pode ensinar mulheres solteiras a se prepararem para serem boas mães, boas mulheres de casa, boas esposas. Elas podem ensinar isso. As irmãs podem ensinar as crianças nos caminhos do Senhor. Isso as irmãs podem fazer sem nenhum problema. Então o versículo 8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amadas irmãs, é necessário que nós possamos fazer aqui uma distinção importante em relação à palavra homem no versículo 8 e no versículo 2, e no versículo 8, no versículo 1 e, por exemplo, também no versículo 4 e no versículo 5. Paulo diz o seguinte: admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E a palavra homem aqui, amados irmãos, amadas irmãs, é humanidade.
A palavra homem aqui ela se refere ao gênero tanto masculino como ao gênero feminino. Então, Paulo não está simplesmente exortando os homens para que possam ser intercessores. Essa ordem é colocada tanto para os homens, assim como também para as mulheres. Mas as mulheres são representadas na palavra homem, no sentido de humanidade. E ele diz, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do nosso Salvador. Ele diz mais uma vez, que quer que todos os homens se salvem. Paulo não está a mostrar os homens simplesmente do sexo masculino. Paulo não quer simplesmente que os homens se salvem e as mulheres estejam perdidas, não. A palavra homem aqui, ela significa a humanidade. Toda a humanidade, todo o gênero humano, tanto homem como mulheres. Paulo diz que ele quer que todos os homens se salvem. Mas uma vez no versículo 5 ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mais uma vez, a palavra humanidade. Cristo Jesus é o mediador dos homens. Isso é um significado entre o gênero masculino, assim como o gênero feminino. Não simplesmente os homens. Cristo nem simplesmente o redentor dos homens. E as mulheres podem estar perdidas. Não. Cristo é o redentor da humanidade. E a humanidade ela é constituída por homens e mulheres. E no versículo 8 ele ainda introduz, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Agora, no versículo 8, a palavra homem significa mesmo homem, distinto de mulher. A palavra homem aqui mesmo é o gênero do sexo masculino. Simplesmente homem, não invocando a mulher. A mulher vai fazer menção no versículo 9, que diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Observe, amadas irmãs, que Paulo concede orientações, aquilo que devia ser a posição dos homens dentro do culto, assim como também devia ser a posição das mulheres dentro do culto. Paulo quer que os homens orem, levantando mãos santas. Mais uma vez eu digo, isso não significa que o apóstolo Paulo não quer que as mulheres orem, por exemplo, dentro da igreja. Porque também isso poderia entrar em contradição com 1 Coríntios capítulo 11, nos versículos nós já vimos. Então Paulo diz que, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então no versículo 8, nós escolhemos aqui, amadas irmãs, uma informação muito importante, que Paulo quer que os homens dirijam as reuniões de oração dentro da igreja. Paulo quer que os homens dirijam momentos em que a igreja se reúne com o propósito de adorar no culto, em momentos de oração. Paulo quer que os homens dirijam esses momentos. E nisto eu digo, não é papel da mulher cristã dirigir o culto dentro da igreja. Se vocês vão para uma igreja e encontrarem uma mulher cristã a dirigir o culto, amadas irmãs, isso é antibíblico. Não é bíblico. Não é bíblico que uma mulher cristã dirija o culto. Dirigir o culto para estudar a orientação e em algum momento ela poderá entrar em conflito com a questão de autoridade com os irmãos. Então, Paulo não quer que as mulheres dirijam reuniões de oração. Paulo não quer que as mulheres dirijam momentos de culto. Isso é uma responsabilidade para homens, seja aos presbíteros, aos diáconos, a irmãos e donos dentro da congregação. Eles podem fazer isso, mas não é papel da mulher cristã dirigir o culto. Não é papel, amadas irmãs, da mulher cristã. Então Paulo diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem, assim conforme ele quer que os homens orem, levantando mãos santas. Ele está concedendo orientação para as mulheres para que elas se apresentam de uma maneira modesta, de uma maneira decente no culto público. E repito, não que Paulo esteja, por exemplo, restringindo a questão da decência simplesmente dentro do culto. Paulo não está ensinando que as mulheres cristãs deveriam simplesmente ser decentes no culto e serem decentes fora, por exemplo, da igreja. Não é isso que o apóstolo Paulo está mostrando. Mas Paulo está mostrando que as mulheres devem se apresentar de uma maneira decente dentro da igreja, dentro do contexto de culto. Então vamos pegar, amadas irmãs, o ponto importante que nós queremos nos concentrar, que é o versículo 11 e o versículo 12. Paulo diz, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Sujeição mesmo que com toda a submissão.
E a submissão da mulher aqui é sentida nisto, em ela permanecer em silêncio. O silêncio, amadas irmãs, da mulher é submissão ao mandamento apostólico. O apóstolo Paulo está a colocar aqui dentro desse versículo. Então, uma mulher estando calada dentro da igreja, sem exercer autoridade, ensinando a igreja, é uma mulher submissa ao princípio apostólico. Por isso que nós temos dito que mulheres que são pastoras e apacentam o rebanho e ensinam o rebanho estão em conflito, estão em desobediência com Deus, porque não é uma responsabilidade que Deus atribuiu a elas, nem um dever que o Senhor lhes concedeu. Então, a mulher que ensina a igreja, a mulher que doutrina, a mulher que refuta, irmãos, está em desobediência nesse princípio apostólico. Então, submissão para Paulo é a mulher permanecer calada e aprender. Então Paulo ele mostra que a mulher deve aprender dentro da igreja. E este ponto aqui que o apóstolo Paulo nos mostra, amadas irmãs, deve nos levar a refletir. Paulo diz que a mulher cristã, ela deve aprender. E isso aqui, amadas irmãs, é uma ordem bíblica do apóstolo Paulo. É uma ordem bíblica de Deus, que a mulher cristã, ela deve se predispor para poder aprender as Escrituras, para poder aprender a Bíblia, para poder aprender as doutrinas da graça, para poder aprender todo o conselho de Deus. Isto, amadas irmãs, é uma ordenança divina. Deus, amadas irmãs, não fica feliz com mulheres preguiçosas quanto à questão de aprendizagem. Então, os exorto, amadas irmãs, é mandamento divino que vocês aprendam. Então, devem ter predisposição para poderem aprender. Para poderem aprender o conselho de Deus, deve haver em vós essa predisposição. Aprendam. Leiam livros a respeito de assuntos que vos desinteressem. Vocês devem ler estes livros que vos dizem interesse. Vocês devem assistir videoaulas sobre assuntos, por exemplo, que vos dizem interesse, questões sobre feminilidade, questões sobre como uma mulher cristã deve tratar o seu marido, como uma mulher deve cuidar do seu lar, educar os seus filhos. Isso é do vosso interesse. Paulo diz que a mulher cristã deve ter a predisposição de poder aprender. Então é estranho uma mulher cristã que não quer aprender. É uma desobediência aos princípios divinos. Então a mulher cristã deve ter a predisposição para poder aprender. Então Paulo diz que a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. Repito, amadas irmãs, versículo 12, capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 12 diz: não permito, porém, que a mulher que ensine. Paulo mostra, amadas irmãs, uma proibição da mulher dentro da igreja. Paulo diz lá: eu não permito que a mulher ensine. E não existe uma maneira de como uma mulher pode ensinar alguém dentro da igreja sem exercer autoridade sobre essa pessoa que está sendo ensinada. Então, por isso, não, a mulher cristã não pode ensinar. Por esse motivo, amadas irmãs, nós reprovamos taxativamente o ministério pastoral feminino. É por esse motivo que nós não queremos que uma mulher cristã deve ser pastora. O ministério pastoral está vinculado, está ligado essencialmente com o ensino. O pastor deve ensinar o rebanho de Deus. O pastor deve doutrinar a sua igreja. E uma mulher cristã, se ela é pastora, em algum momento ela vai ensinar. E pode dizer: não permito que a mulher faça pé, não permito que a mulher ensine. Então, não é papel da mulher cristã ensinar a igreja. Mas a mulher cristã, em algum momento, ela pode ensinar na igreja, conforme já fiz menção. Eu quero que as amadas irmãs compreendam. Repito, uma coisa é ensinar a igreja e uma coisa é ensinar na igreja. São coisas diferenciadas. São coisas bem diferentes. Então, não é papel da mulher cristã ensinar a igreja. Não é papel da mulher cristã ser pastora. Não é papel da mulher cristã. E toda mulher cristã, pastora, está em desobediência contra esse princípio apostólico, que é um mandamento divino, que é um mandamento de Deus. Então, a mulher cristã não pode ensinar a igreja,
Ainda que seja uma mulher, por exemplo, que seja experiente, o que existe, por exemplo. E quando Paulo, amadas irmãs, diz que a mulher cristã não pode ensinar, não é porque a mulher cristã não tem capacidade para ensinar. Existem mulheres que têm capacidade para poder ensinar. Existem mulheres que têm compreensão teológica profunda, que conhecem as Escrituras, que podem te ensinar coisas maravilhosas a respeito das Escrituras, conhecem, têm conhecimento profundo a respeito das Escrituras. Não é sobre conhecimento, não. Não é porque a mulher cristã não tem a capacidade de conhecer as coisas, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É que não lhe é permitido ela ensinar. Ainda que seja uma teóloga excelente, tem muito conhecimento bíblico, Paulo diz, não lhe é permitido ensinar na igreja. Então, permanecer calada para a mulher cristã, dentro desse contexto, é ser submissa a esse princípio apostólico que o apóstolo Paulo coloca aqui, que a mulher tem que permanecer em silêncio com toda a sujeição e toda a submissão. Então a mulher cristã não pode ensinar, não é papel dela ensinar a igreja, não é papel dela apacentar a igreja, não é papel dela. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo, amados irmãos, amadas irmãs, capítulo 3, versículo 1, vamos ler alguns versículos, diz, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, repito, bispo, não bispa. Existem bispas em várias igrejas. Na IECA você pode encontrar uma bispa, em algumas religiões você pode encontrar uma bispa, uma pastora, você pode encontrar isso. Mas dentro das escrituras nós não queremos nisso. Deus não orienta tal coisa. Convém, pois, que o bispo, homem, seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Mais uma vez, marido de uma só mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Você observa que todas as qualidades estão atribuídas a um homem. Apto para ensinar. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar porque o pastor, o trabalho dele é fazer o que? Apacentar o rebanho de Deus e ensinar a igreja. Então como é que uma mulher pode ser pastora? Se a Bíblia diz que a responsabilidade do pastor é ensinar a igreja. Então, amadas irmãs, não pode a mulher, não é papel da mulher cristã ser pastora, não é papel dela ensinar a igreja. Não dado ao vinho, mais uma vez, homem. Não é espancador, ele não pode bater a sua mulher, mais uma vez, homem. Não cobiçoso, torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, ter os seus filhos em sujeição com toda a modéstia, que governe, ou seja, o presbítero deve governar bem a sua casa. Então, se você falar que existe uma mulher pastora, você poderia falar que a mulher pastora deve ordenar bem a sua casa, deve governar bem a sua casa, senão seria exercer autoridade sobre o seu marido. E nisso eu me lembro de uma frase que alguém uma vez disse, né? Imagina uma mulher que é pastora e o seu marido, por exemplo, é ovelha da igreja dele. No púlpito ela está lá a ensinar. No púlpito, amadas irmãs, no púlpito o pastor exerce autoridade. Quando o pastor ensina em frente do púlpito, ele está a exercer autoridade para a igreja. O pastor está a ensinar que isso deve ser feito assim, 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 assim. Tá vendo? Então, quando uma mulher faz isso, ela também está exercendo autoridade. E agora a questão que colocamos é, como é que ela é em casa? Quem exerce a autoridade lá em casa? É a pastora sobre o seu marido? Ou então eu apacentado nesse caso, né? O marido como ovelha, é algo que contradiz, Depois também não só, amadas irmãs, aquilo que são as responsabilidades, Deus é sábio, o Senhor é sábio, Deus é bom. E muitas das vezes, amadas irmãs, nós nos destruímos, por quê? Porque rejeitamos os princípios colocados pelo nosso próprio Deus. O ministério pastoral não é para uma mulher pastora, mãe de casa, que cuida dos filhos, uma mulher pastora, que deve cuidar do seu marido. Deus sabe, a mulher não tem capacidade para fazer isso, não tem tempo para poder fazer isso. Deus não concedeu essa responsabilidade para as mulheres. Deus concedeu uma responsabilidade.
uma outra responsabilidade para as mulheres, não a responsabilidade de apacentar o rebanho de Deus. Então, a mulher cristã não pode, amadas irmãs, ser pastora é algo que não é bíblico, é algo que não condiz com as Escrituras. Mas, amadas irmãs, podem abrir comigo Romanos capítulo 16, que é uma passagem que nós vamos explorar muito no próximo encontro, quando falarmos sobre o papel da mulher cristã na igreja. Hoje estamos a falar sobre o que não é o papel da mulher cristã dentro da igreja, para que então possamos estar preparados para falarmos o que então é o papel da mulher cristã dentro da igreja. Romanos capítulo 16. Versículo 1. Vamos simplesmente pegar esse versículo 21. Esse capítulo será explorado por nós nos próximos encontros. Ele diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Repito: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Até aqui, amadas irmãs, nós não cremos que a mulher cristã pode ser diaconisa. Até aqui nós não cremos nisto. Mas esta passagem bíblica, ela é pegada por muita gente para poder mostrar que Febe foi diaconisa da igreja de Cencreia. Por quê? Devido ao verbo servir, que nós podemos encontrar no versículo 16. Recomendo, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja, que está em Cencreia. E a palavra servir aqui, ela nos remete à palavra diaconia. Servir, amados irmãos, a palavra servir, ela vem desse verbo, diaconia. E todo cristão, em algum momento, todo cristão em sua caminhada, ele exerce a diaconia. Isso significa, amados irmãos, que é responsabilidade de todo cristão servir a igreja. Repito mais uma vez. É responsabilidade de todo cristão servir a igreja. E os cristãos devem exercer a sua diaconia dentro da congregação. Todos nós somos servos. Todos nós servimos a congregação. Agora, num sentido, por exemplo, de responsabilidade, de ofício, a mulher cristã não é chamada para ser diaconisa. Não é chamada para ser isso. Mas a mulher cristã, ela é chamada para poder quê? Para poder exercer a diaconia dentro da igreja. Assim como todo cristão deve exercer a diaconia dentro da igreja. Todos nós devemos servir. Então, se nós falarmos que, devido, por exemplo, a questão aqui servir, Febe foi profetisa, foi, por exemplo, diaconisa, então vamos atribuir, por exemplo, que muitas pessoas foram diáconos, por exemplo. Timóteo também poderia ser diácono, porque em algum momento em sua carta, Paulo diz que Timóteo foi servo de Cristo. Então toda pessoa que aparece, por exemplo, nas escrituras como sendo, por exemplo, servo, que serve a igreja, presta um serviço, seria diácono. Então não é bem isso. É simplesmente o verbo, a palavra diaconia. Todo cristão deve prestar a diaconia na igreja, no sentido de que todos nós devemos servir a congregação, mas no sentido de ofício, responsabilidade. Simplesmente, amados irmãos, isso é concedido, por exemplo, aos varões, né? Nem não aos homens. Então nós também cremos que não é papel da mulher cristã ser diaconisa, mas a mulher cristã pode exercer a diaconia dentro da igreja. Por outra, a mulher cristã, as mulheres dentro da igreja podem prestar um auxílio ao diácono. Repito mais uma vez. As mulheres cristãs dentro da igreja podem prestar um auxílio dentro da igreja ao diácono, auxiliando, por exemplo, o diácono
no cuidar, no serviço às mesas, por exemplo, né? O diácono tem essa responsabilidade de servir às mesas, mas nós sabemos que no dia de ceia, o diácono não faz isso sozinho, né? Tem irmãs que ele sabe que se eu ligar para a irmã pode fazer a ceia, pode fazer o pão, as irmãs disponibilizar a mesa, vão trazer, a atividade vai passar. Então, o diácono ele pode ser auxiliado por irmãs idôneas nesse trabalho. As irmãs podem exercer a diaconia com os irmãos, com o diácono nesse sentido. Então vamos observar, amados irmãos, aqui no mesmo capítulo 3, no versículo 12, né, de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 diz: os diáconos sejam maridos de uma só mulher, mais uma vez qualidade atribuídas a um homem, né? Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, né? A mesma qualidade atribuída, por exemplo, ao presbítero. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Deixa eu ver se eu estou procurando um verbo. Deixa eu pegar aqui essa Bíblia. Sim, o versículo 11 diz: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Vocês observam que depois do que o apóstolo Paulo fala a respeito das qualidades do presbítero, ele introduz depois de ele falar dessas qualidades dos presbíteros, antes que ele fale, por exemplo, das qualidades do diácono, ele fala das qualidades da mulher, né? Diz: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Essa é uma passagem bíblica, amadas irmãs, que tem gerado debates. E a compreensão, por exemplo, que às vezes tem tido nessa passagem bíblica é que essas mulheres possivelmente trabalhavam com os diáconos. Outra interpretação, por exemplo, é que essas mulheres possivelmente eram esposas do diácono. Então, conforme eu disse, as mulheres cristãs podem prestar auxílio ao diácono, para que ele possa servir bem as mesas. Elas podem prestar ao serviço, porque os diáconos, eles têm a responsabilidade de atender os necessitados, né? Aquele irmão, por exemplo, que precisa de alguma coisa, caso a igreja tenha a possibilidade para poder suprir essa necessidade, o diácono, por exemplo, ele vai lá, pode suprir. Além, por exemplo, dele poder ir lá para poder suprir, o diácono pode delegar, e mais responsáveis que podem fazer este trabalho. É trabalho também, por exemplo, também do diácono visitar e cuidar, por exemplo, dos enfermos, cuidar dos enfermos, visitar aqueles irmãos que estão doentes. As irmãs também podem auxiliar o diácono neste trabalho. Então, eu repito mais uma vez, não é papel da mulher cristã, né? Ser diaconisa. Ser diaconisa dentro da igreja. Então, não é papel da mulher cristã ser diaconisa, nem é papel da mulher cristã ser pastora, não é papel da mulher cristã ensinar a igreja, não é papel da mulher cristã usar de autoridade na igreja, isso revela a insubmissão. Não é papel da mulher cristã em face, por exemplo, em alguma conversa de um contexto de debate teológico, nem é papel da mulher cristã se colocar em pé e refutar irmãos nesses contextos. Não é responsabilidade das irmãs. E isso, amadas irmãs, não significa que vocês são inferiores aos homens. Não, não tem nada a ver com isto. Não significa que para Deus são inferiores aos homens. Não. Nós poderemos explorar esses assuntos lá para frente. Então, a Bíblia nos mostra que submissão não é inferioridade.
estar submisso não é ser inferior. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele trabalha a respeito do assunto do uso do véu, Paulo nos mostra que, olha, tanto a mulher como o homem, todos foram feitos conforme a imagem e semelhança de quem? Conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, não existe a distinção, mas o homem e a mulher ocupam papéis diferentes, tanto dentro do lar, assim como também dentro da igreja. Isso não significa ser inferior a ninguém. Todos nós somos servos, naquilo que nós servimos ao Senhor. Estando submissos, tanto ensinando, todos nós somos servos que todos nós somos servos inúteis, simplesmente fazendo aquilo que é nossa responsabilidade, simplesmente fazendo aquilo que é o nosso trabalho dentro da igreja. Amém, amadas irmãs? Então, essa é uma breve introdução, né, daquilo que será os nossos encontros nos próximos dias. Então, hoje nós trabalhamos sobre o que não é o papel da mulher cristã dentro da igreja. Então, a próxima nós vamos trabalhar sobre o que é o papel da mulher cristã. Afinal de contas, o que a mulher cristã deve fazer dentro da igreja? Já que ela não pode ensinar, né? Já que ela não pode, por exemplo, ser diaconisa, já que ela não pode, por exemplo, ser pastora, será que nós servimos a Deus na igreja nesse sentido? Sendo presbítero? Sendo diácono? É só nisto? Ensinando? Não. Então nós vamos ver, amadas irmãs, como as amadas irmãs podem servir a igreja de Cristo. Amém, amadas irmãs? O momento está aberto para perguntas. As irmãs podem perguntar, caso tivesse alguma dúvida, né, para poder esclarecer. Poderei responder naquilo que for possível. Amém, amadas irmãs? Então, as irmãs podem perguntar. Irmã Érica, nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta? Não tenho pergunta. Creio que é dúvida. Sim, eu gostaria de saber se é possível em algum momento, né, algumas mulheres, relativamente à questão do louvor, elas podem ficar em frente e Dirigir a igreja em louvor, sim, nesse caso. sim. Essa é uma pergunta colocada pela irmã Érica. Primeira pergunta da irmã Érica: é possível as mulheres dentro da igreja dirigirem o louvor? Né? E nisso a irmã Érica pergunta sem, por exemplo, a supervisão ou então a orientação de homens. Né? Isso é possível? A segunda pergunta, amadas irmãs. Fora da congregação, nós estamos lá para viver com o irmão e uma irmã fala alguma coisa que a outra pessoa não aceita. Se eu refutar o irmão, É uma pergunta. Já que refutar o irmão, estarás a usar de autoridade sobre ele, né? E também se coloca, por exemplo, questões, exceto uma mulher cristã refutar um irmão no Facebook, né? Vamos, a irmã viu uma publicação do irmão Samuel que, para ti, faltou alguma coerência teológica. A irmã Vilma pode refutar o irmão Samuel, o irmão está errado, isso não se entende assim, está errado, e deve se perguntar contra isso. A irmã Vilma deve, por exemplo, exercer autoridade no irmão Samuel, já que nós estamos aqui a levar esse contexto, né, de simplesmente dentro da igreja, né? E Paulo, por exemplo, também diz que nem a mulher cristã deve também, né, ensinar o seu marido dentro de casa. E nessa questão, por exemplo, amadas irmãs, é necessário fazer um reparo, né, quando esse assunto. Isso não significa, por exemplo, que a mulher cristã ela não pode ser uma mulher conselheira para com o seu marido. É claro que em alguns momentos a mulher cristã poderá aconselhar o seu marido, orientá-lo em relação a algum assunto. Então, a mulher virtuosa, descrita em Provérbios 31, é uma mulher sábia, que tem sabedoria. Então, uma coisa, por exemplo, é a irmã Bela, por exemplo, me doutrinar em minha casa, né? E uma coisa, por exemplo, diferente é a irmã Bela, em algum momento, me considera um conselho quanto a alguma questão. Então, nós sabemos, por exemplo, que é responsabilidade primordial do homem
instruir a sua família nos caminhos do Senhor. Ou seja, é responsabilidade do homem isso, não é responsabilidade da mulher. O homem deve ensinar a sua esposa. O homem deve ensinar a sua família nos caminhos do Senhor. Então, esse é mandamento divino. Isso não significa que, em algum momento, a mulher não possa, por exemplo, aconselhar o marido em relação a algum assunto. Caso, por exemplo, ela esteja a observar para o marido que não está a andar bem, tomou um posicionamento que não está certo. Né? Não significa que a mulher não possa, por exemplo, aconselhar. Até porque a mulher ela é ajudadora, né? Ela é conciliadora, ela pode aconselhar o varão nesse sentido. Então, a pergunta da irmã Bilma é: se a irmã Bilma estiver com o irmão Samuel em sua casa e de repente o irmão Samuel falar alguma coisa que não seja bíblica, a irmã Bilma, que é a autoridade, deve refutar o irmão Samuel, já que não estamos na igreja. Uma das irmãs, a terceira pergunta. Outra pergunta é, se o irmão passar um sermão e não o sermão, eu notar que o irmão falou uma coisa que os outros, de acordo com a doutrina, não aceitam. Eu não posso chamar, depois do culto terminar, normalmente nós temos tendência de fazer reparo aos irmãos também, eu não posso fazer reparo aos irmãos. Fazer reparo é uma coisa. Fazer reparo é corrigir, não é, Bilma, né? É corrigir o sermão, nesse caso, né? Fazer reparo é corrigir algum ponto, né, que o irmão mostrou em algum momento do sermão, né? E uma coisa, por exemplo, é você chegar, irmão, não compreendi bem quando esse assunto. São coisas bem diferentes, né? Então vamos pegar aqui também esse ponto aqui, que seja um ponto importante. Corrigir no caso no sentido de refutar a ideia. Então vamos ficar então aqui com essas três perguntas. Irmã Erika, por favor, repita a sua pergunta. Dirigir o louvor. Vamos pegar aqui a segunda pergunta, que foi colocada pela irmã Bilma. Né? Fora da igreja, uma irmã pode usar de autoridade no irmão. Caso, por exemplo, o irmão tiver dito alguma coisa talvez que não seja bíblica, não seja correta, a irmã tem a autoridade de falar: irmão, estás errado quanto a isso não está certo, assim, tem que se retratar, né? Corrigir, porque por outra, quando você vai para refutar alguém, você está destruindo o argumento dele e construindo um argumento que você acha certo, né? Então, refutar alguém, também estarás a ensinar o irmão que esse ensino que você tem em relação sobre esse assunto está errado. Você deve acatar esse ensino, a minha visão, aquilo que eu penso, por exemplo, aquilo que a Escritura diz a respeito sobre o assunto, né? Não aquilo que eu penso, porque envolvendo questão doutrinária nunca é sobre aquilo que nós pensamos, mas sobre aquilo que a Bíblia diz, né? Então, o ponto é, pode a irmã refutar o irmão, né? Vamos aqui trabalhar esta pergunta. Né? Nessa questão, irmã Bioma, nós poderíamos estender essa pergunta. Nós poderíamos estender essa pergunta. É certo, por exemplo, a irmã Bioma doutrinar o irmão Samuel, por exemplo, fora da igreja? Uma pergunta semelhante a essa. Não é uma pergunta, por exemplo, muito diferente daquela que você está a fazer aqui. O ponto que estamos a colocar aqui é que nós estamos a pegar pontos que a Bíblia mostra que dentro da igreja a mulher cristã não pode, por exemplo, fazer. Né? Ela não pode ensinar dentro da igreja, não pode exercer autoridade sobre os varões dentro da congregação. E o ponto é, será que ela pode fazer isto fora da igreja? Né?
na convivência com irmãos. A irmã Madalena, por exemplo, pode doutrinar, por exemplo, o irmão Moisés, né? Caso, por exemplo, ela domina sobre um assunto, ela pode lhe instruir, pode doutrinar. A irmã pode repreender, refutar um irmão sobre um assunto doutrinário. Esse é um ponto que estamos aqui a pegar. E eu vou fazer um comentário em relação a este assunto. Então, quando, por exemplo, essa questão surge, né? Quando questões como estas surgem, a irmã pode fazer isso de uma maneira indireta, não de uma maneira direta. E esta prática tem sido frequente aqui por parte de algumas irmãs dentro da congregação. Existem irmãs, por exemplo, que quando esse ponto não é muito diferente da questão que colocaste sobre corrigir o pregador. É sempre, por exemplo, refazer alguma coisa que não estava certa, que não foi bem explicada, que não é bíblico, né? A coisa é quase semelhante. Quando, por exemplo, o pregador, né, manifestou algum assunto e depois a irmã, por exemplo, compreendeu que aquele assunto não é assim, porque nós temos a capacidade de percepção, não é simplesmente os varões que têm a capacidade de percepção, ainda que, por exemplo, as mulheres não podem julgar, né, dentro de 1 Coríntios, capítulo 14, as mulheres não têm a capacidade, por exemplo, de julgar as profecias. As mulheres têm a capacidade de discernir que quando é que uma profecia, por exemplo, não está em conformidade com a doutrina apostólica. Paulo só diz, claro, elas não devem julgar, mas elas têm a capacidade de discernir. Assim como também qualquer mulher cristã dentro da igreja que tenha capacidade doutrinária, conhece as escrituras, ela tem a capacidade de perceber que, olha, aquilo que o irmão disse não é bíblico. Nós todos temos esse discernimento. Então, é certo a irmã sentar com esse irmão e refutar o irmão, lhe mostrar o que é bíblico. Nessas circunstâncias, irmã Bioma, o sensato é conversar com o irmão. Apresente o assunto no irmão e quando isso acontece, às vezes não é simplesmente o teu pensar sobre o assunto. Às vezes é um assunto, por exemplo, que não é simplesmente você que se apercebeu dessa maneira. O irmão Samuel também, por exemplo, se apercebeu que naquele ponto o varão X não disse algo sensato. Então, nesses momentos, ainda que o irmão, por exemplo, não chegou de fazer esse reparo, o que pode perceber quando você falar para ele que o irmão em algum momento falou isso, fale com o irmão, para que o irmão Samuel vai conversar, por exemplo, com o pregador. Para que você esteja excluída de exercer autoridade sobre o irmão que ministrou a palavra do Senhor. Então, o irmão fulano pregou assim, 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 o ponto X assim, 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 não me sou bem. Então, acho que ele não foi bíblico quanto a esse assunto. Então, o irmão Samuel, né, ele é claro que concordando contigo, né, porque o que não é bíblico para ti, também pode não ser bíblico para o irmão Samuel. Então, o irmão Samuel vai dar um sinal no pregador e vai fazer esse reparo lá. O irmão X achou esse reparo e havia aqui para te falar essa questão assim, 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 assim. O irmão pode acatar, então, se retratar quanto a esse assunto. Mas não é sensato, o pregador terminou, e o pregador sentado aqui na cadeira, a irmã também abre a Bíblia. Vou te mostrar que você está mal. Não entendeste bem isso aqui. Vou te refutar, não é certo. É usar sobre a autoridade. Ainda que não seja num contexto de culto, estás a usar sobre a autoridade sobre um irmão. Estarás a ensinar o irmão. Refutar, corrigir, é ensinar o que está certo. Aí você vai destruir o argumento dele errado e vai construir o seu que está certo. Nisso você estará a usar sobre a autoridade. Então, como você tem essa capacidade de compreensão, converse com o irmão próximo, expõe essa situação o irmão. Por ser varão, ele então vai poder falar com o irmão, demonstrando que essa questão aqui não deve ser compreendida assim, 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 desta maneira. Agora, como, por exemplo, né, poderia se proceder em relação, por exemplo, que não seja no contexto de pregação, no culto, né? Não seja no contexto de pregação, foi fora, né? Temos em casa, o irmão veio me visitar e decorou nossa conversa, os cristãos têm aquele costume, né? Não simplesmente visitamos o irmão e lhe perguntar, dormiste bem? Ontem jantaste, comeste? Não. Vamos lá também lhe confortar, lhe passar orientação bíblica, lhe aconselhar, lhe confortar, falar sobre a escritura, falar sobre o Senhor no irmão. Caso esteja fraco, passamos alguma orientação no irmão em relação a esse assunto. Agora, se nesse momento o irmão falar alguma coisa que esteja errada, a irmã pode corrigir o irmão
isso vai recorrer sobre usar de autoridade, meu irmão. Então, mais uma vez, repito, acate aquilo e então vai dar a conhecer ao irmão para que o irmão então fale com o irmão sobre esse assunto. Porque senão, a irmã Bilma estará a usar sobre a autoridade sobre o irmão. Se, se for o teu varão e no decorrer dessa conversa ele falar alguma coisa que você não concorda, ainda assim, faça isso. E por outra, você pode participar. Você pode participar nessa conversa. Suponhamos que você viu alguma coisa doutrinária no teu varão, né? Suponhamos que o irmão, vamos exemplificar. Suponhamos que você percebeu que o irmão Gui é arminiano. E aí você fala, irmão, você é arminiano. Mas você tem que explicar. Se você ficar, por exemplo, para poder explicar para o teu varão que o arminianismo é heresia, você vai ensinar o teu irmão, o teu varão. Vai lhe doutrinar mesmo. Vai exercer sobre a autoridade. Então, nesse contexto, é mais fácil você dar a conhecer ao pastor para que o pastor corrija esse ponto do seu varão. E isso pode ser feito na sua presença. Você estará lá na conversa, você não estarás a refutar o seu marido, mas estará a testemunhar, né, a correção que o pastor estará fazendo para o seu varão. Ainda que de uma maneira indireta você estará participando, mas não é você fazendo de uma maneira direta, é o pastor fazendo, você testemunhando que o teu varão se retratou, catou o conselho e se desfez, por exemplo, do arminianismo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, dentro, por exemplo, desses contextos, essa é a orientação que eu vejo ser mais sensata. Então, até que ponto, por exemplo, você poderias exercer a autoridade? É um exercer a autoridade, vai não senta, pega a tua Bíblia, busca um caderno e uma lapiseira. Capítulo número X, você entende assim, 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 assim. Isso aqui nem assim, assim, assim. Não? Isso aqui, não. Cristo Jesus não morreu por todos, morreu por alguns. Você entende? Para compreender, vai ensinar o teu varão. Então, essa é a autoridade do teu varão. É essa autoridade que você não deve exercer sobre o varão. Então, nós devemos ser sábios e prudentes nesses momentos. Para quê? Para não entrarmos para não ferirmos princípios bíblicos que estão colocados nas Escrituras. E então, devemos ter cuidado, né, com esses momentos. Às vezes, essa questão são questões práticas que às vezes nós podemos observar no nosso dia a dia. Podemos observar no nosso dia a dia. Agora, por outra, irmã Bilma, isso é uma questão doutrinária. Estamos a falar de ensino. Não estamos a falar, por exemplo, sobre repreender pecados. Está vendo? É para o irmão, por exemplo, e naquela de vocês conversar, por exemplo, faça alguma coisa, por exemplo, indecorosa para ti. Né? Suponhamos que o irmão faça um gesto sensual para você, no sentido de seduzi-la. Você detectou de uma maneira explícita que o irmão fez isso de uma maneira intencional. Isso é algo pecaminoso. Você pode repreender o irmão. A repreensão é aberta no sentido universal, que tanto homem nós podemos repreender assim como também irmãos. Então, se um irmão pecou, mentiu, nós podemos repreender o pecado do irmão. Olha, você pecou como cristão, isso não pode se fazer, você vai se retratar quanto a isso. Agora, ensinar, questão doutrinária, esclarecer, refutar, convém que, como mulheres dentro da igreja, não façamos isto. Agora, a pergunta colocada pela irmã Érica, né? Se uma irmã, por exemplo, pode dirigir o louvor dentro da igreja, né? Uma irmã, por exemplo, dentro da congregação, suponhamos, a irmã Bilma, né, no domingo, pode vir em frente e dirigir o louvor, né? Essa questão eu creio que não. Conforme eu bem há pouco tempo mencionei, né, em 1 Timóteos, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: quero, pois, que todo homem ore levantando as mãos santas, né, dentro de um contexto do culto. Paulo nos mostra que é da responsabilidade do homem, dos varões, dos crentes dentro da igreja, presidirem nas reuniões solenes da congregação. Isso significa que é da responsabilidade dos varões presidirem o culto. É certo que um irmão idôneo, né? É claro que um irmão idôneo deve estar aqui em frente para poder dirigir os irmãos em culto. Tá vendo? É para irmãos, vamos orar, né? Oramos durante 30 minutos, paramos. Irmãos, agora abram suas Bíblias em Salmo X, vamos salmodiar. Os irmãos, a igreja vai fazer a leitura dos salmos. Irmãos, agora vamos chegar ao momento de louvor.
os irmãos se colocarem em pé, né? Vamos louvar o Senhor, depois os irmãos, podem sentar, vamos orar, o pregador vai pregar. É necessário que isso seja feito por um homem. Então, aqui em questões, por exemplo, de dirigir, que é uma questão, por exemplo, também de liderar, aquela pessoa que dirige o louvor, ela está liderando o louvor dentro da congregação. Então, nesse contexto, não é certo que uma mulher, uma irmã, dirija a igreja em louvor. É isso que eu penso a respeito desse assunto. É certo que o irmão dirija o louvor dentro da igreja e em companhia de uma irmã. Por exemplo, naquele método que nós tínhamos antigamente na fase de ministério, né? Os irmãos se lembram, né? Na fase de ministério, se lembram? Vocês não estão na fase de ministério, não fazem isso. Margarida não se lembra na fase de ministério? Margarida está na fase de ministério. Dilma se lembra? Não se lembra? Não se lembra na fase de ministério? Sério? Nós tivemos um grupo de louvor dentro da igreja, naquela fase de ministério. Era constituído, por exemplo, pelo irmão Luiz, o irmão Sadam, o varão que agora se apostatou, o irmão Polícia. Não, o irmão Jerônimo também fazia parte do Dinho, e o irmão Dinho. Esses irmãos eram irmãos responsáveis pelo grupo louvor dentro da igreja. Mas esses irmãos também eram acompanhados por algumas irmãs, que era a irmã Selma, né? A irmã Dalva, mas quem? E irmã Selma, a irmã Dalva, e mais alguém, me passa na mente. Então, a Morena também fazia parte, naquela fase também a Pete também fazia parte. Mas a questão é que essas irmãs, por exemplo, não dirigiam o louvor a par de orientação dos varões. Era mais uma questão, por exemplo, de complementação naquilo que é a voz feminina dentro do louvor. Então, é os irmãos dirigindo o louvor e as irmãs acompanhando, tá? É os irmãos liderando, orientando como deve se louvar, como deve ser a questão do louvor dentro da igreja e as irmãs colaborando e, então, cooperando, por exemplo. Então, nesse sentido. Então, nunca, por exemplo, uma irmã sozinha, a par, por exemplo, de uma orientação masculina, poderá, por exemplo, fazer isso. Ainda que, talvez, por exemplo, seja feito em algumas igrejas. Ainda que seja feito em algumas igrejas. Mas eu creio que isso não deve ser feito. Tem que ter um irmão, né, um varão, que possa dirigir a igreja em louvor. Então, as irmãs então, vão poder, sob a supervisão dos varões, acompanhar e cooperar nessa questão, então, do louvor. Não por outra. Eu questionei essa questão porque do Facebook, porque é algo que tem se visto muito. No Facebook, as irmãs, não, irmãs de várias comunidades, de Luanda, Cabinda, as irmãs refutam os irmãos no Facebook. As irmãs estão a refutar os presbíteros. O ponto que está a colocar é que é certo, tá bom. Isso é algo que a irmã não pode fazer dentro da igreja, né? Ou seja, dentro da igreja a irmã não pode refutar o irmão, né? O presbítero, a irmã não pode ensinar. O ponto é, a irmã pode ensinar, por exemplo, pode refutar o presbítero no Facebook. Pode, minha irmã. Uhum. 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 Mesmo num contexto de conversa privada. Uhum. 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 Sim. Uhum. Uhum.
Sim. A mulher não deixa de exercer autoridade. Uhum. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, vamos começar versículo 3, diz: Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Mas a mulher é a glória do varão. E você observa aqui, que depois que saiba que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher. Então, o varão como cabeça da mulher não é simplesmente algo colocado dentro do casamento, né? O apóstolo Paulo não está ensinando, por exemplo, simplesmente isso. É que em questões, por exemplo, de hierarquia, a nível da criação, o homem ele está posicionado num sentido diferente, por exemplo, devido num sentido diferente da mulher, né? As irmãs se lembram, quando nós falamos sobre o véu, é que as mulheres devem usar o véu dentro da igreja devido à presença de quê? Devido à presença dos homens, né? Então, a questão, por exemplo, de como uma mulher cristã deve se dirigir para um homem, isso é abrangente, não simplesmente no sentido de culto, tá vendo? Isso significa que uma mulher cristã não pode ser autoritária para com o irmão, ainda que seja fora da igreja. Tipo, tem que haver prudência, já tem que haver bom porte. A mulher cristã deve se posicionar, como deve se direcionar para um irmão. Seja, por exemplo, para poder repreender um irmão que pecou, fez alguma coisa errada. Ainda assim, ainda que a irmã tenha a legalidade para poder repreender o irmão, a mulher cristã deve fazer isso com sabedoria. É como, por exemplo, uma irmã vir para poder repreender o pastor. É claro, a mulher cristã deve repreender também o pastor com sabedoria. Então, existe uma maneira de repreender que é próprio, nesse caso de nós cristãos, devemos ser sábios quando esse assunto. Então, eu vejo que essa questão, por exemplo, do Facebook, seja o WhatsApp, refutar, ensinar, corrigir, ou vejo que não deixa de ser exerção, por exemplo, de autoridade. Estamos exercendo autoridade em algum momento, irmão, e estamos ensinando. Então, vejo que o mais sensato é, para irmão Samuel, ouviu o irmão Moisés, publicou uma questão sobre a graça assim, 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 e naquilo que nós cremos não está certo. Irmão, por favor, converse com o irmão sobre esse assunto. Então, o irmão Samuel vai lá conversar com o irmão sobre esse assunto. Então, vejo que é mais sensato poder fazer isso do que entrar em debate com os irmãos no Facebook. Irmão, tem mulheres no Facebook, irmão, estás assim irracional, não está interpretando bem essa passagem bíblica. Isso não está assim imaturo. No Facebook eu recordo, minhas irmãs, que é só mesmo já olhar, você fala, minha vida, é uma assim, já conforme uma discussão na mão, já assim, depois não só, é Facebook, às vezes é numa publicação, os descrentes estão a ver, boa de coisa, isso não glorifica a Deus em momento algum. Então, muitas das vezes, aquilo que devia glorificar o Senhor, às vezes nós naquilo que nós poderíamos glorificar o Senhor, às vezes não glorificamos. Somos mais como pedra de tropeço para as pessoas. Então, eu vejo que nós devemos ser sensatos e prudentes em relação a esses assuntos. Na maneira conforme nós devemos nos posicionar. Então, conforme eu disse, a mãe das irmãs, a mulher estar calada dentro da igreja é em momentos específicos. Não é um estar calado de uma maneira abrangente. Uma Bilma vem na igreja, assim que chegar na porta, oração no coração, louvor no coração, e a pregação ouve e não fala com ninguém, não vai. A igreja que entende assim, que a mulher calada é mesmo mulher calada, é calada mesmo. Se até for possível, antes de você encarar, passa um adesivo na boca, melhor. Não podemos falar, mas isso é exagero, isso não condiz com aquilo que nós podemos ver nas escrituras. Paulo mostra em Coríntios 11 que a mulher poderia profetizar e poderia falar. Então a mulher pode orar, pode interceder na igreja. Isso pode se fazer normalmente.
Então, estamos reunidos, estamos a falar, por exemplo, sobre a preparação da ceia. É claro que em algum momento vamos dar para lá na irmã Margarida. Irmã Margarida, o que você pensa sobre, por exemplo, a questão do bolo? A irmã Bima pode falar sobre algum assunto. A irmã Margarida pode falar sobre um assunto. Pode falar para comprar 2 quilos de farinha. Isso são conversas, né, normais. Por exemplo, em questões de disciplina, de julgamento na igreja, né? As irmãs podem falar em questões de disciplina, em contexto de disciplina. Então, esses contextos, a mulher não pode permanecer calada. Não é um mandamento bíblico que a mulher esteja calada em todos os contextos. Mas, repito, irmãs, não é certo poder se levantar dentro da igreja, em um contexto de conversa, para poder refutar um irmão. Ainda que você esteja certa, repito, ainda que você esteja certa, ainda que você domina bem sobre o assunto, não levante, não diga, irmão, a tua interpretação está errada. A interpretação certa, eu acho que é assim, assim, assim. Paulo está a falar assim, assim, assim. Não, está a exercer sobre a autoridade, sobre o irmão. Não faça isso. Em algum momento, um irmão poderá fazer tal coisa. Caso, por exemplo, não passar apercebido num dos irmãos, você comunique a um irmão que sobre esse assunto, o irmão falou assim, 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 assim. E às vezes precisa fazer um reparo. Então, o irmão vai fazer esse reparo ao irmão para que isso possa, então, operar de uma maneira que glorifica a Deus. É mesmo deselegante, irmãos, na igreja, irmãos a debaterem com irmãos. É deselegante. É estranho mesmo. Irmão Magui, irmão Samuel, estás a entender como essa passagem? Abre na Romanos 3:4, já te explicar bem essa passagem bíblica. Isso deve ser entendido assim, tá bem? É assim, conforme estás mal, estás errado. Está a exercer autoridade, está errado. Então, esses pontos devemos nos rever, porque eu tenho observado que, em algum momento, nessas conversações, algumas irmãs têm cometido esse erro. Em algum momento eu já fui chamado por algum irmão, pastor, em relação a 1 Coríntios 14, 34, 35, eu vejo que nós não temos praticado bem a passagem, porque o irmão observou que em algum momento uma das irmãs se levantou e refutou um irmão. Nunca existe mesmo doutrinário. Refutou, rebateu um irmão. E o irmão tinha razão quanto a esse aspecto. E quem havia feito esse reparo foi o irmão de Bi, que na época ainda estava conosco. E eu vi que lá era um aspecto mesmo que ele tinha razão, porque as irmãs, quando é questão de doutrinário, debates, nós temos debatido com as irmãs, porque isso não é certo. O certo é que as irmãs não participem em tais momentos, simplesmente apreciem, aprendam e deixem questões doutrinárias para a responsabilidade dos varões, dos presbíteros da congregação. Amém, mais irmãs? Tem mais ou menos isso. Creio que em algum momento poderei dar um sinal às amadas irmãs sobre a nossa continuação, sobre nossos ensinos. A ideia é termos, amadas irmãs, esses momentos de uma maneira frequente e aprendermos várias coisas. O que eu espero por parte das irmãs é disposição para poder aprender. É uma disposição, isso motiva. Então, um professor, por exemplo, que vai dar aula numa turma de 50 estudantes e ele chega lá simplesmente encontra 3, ainda que ele esteja me preparado, ele vai estar desmotivado. Então, precisamos de motivação, assim como também vocês precisam de motivação. E as irmãs precisam mesmo aprender sobre vários assuntos. Repito, amadas irmãs, praticam e plantam um costume de ler livros femininos. Existem muitas mulheres sábias que escreveram livros bons, com passagens bíblicas, orientações bíblicas mesmo, sobre vários assuntos. A mulher cristã tem que ter esse desejo de aprender as coisas, porque hoje somos nós que estamos nessa posição de aprender e amanhã estaremos na posição de ensinar aqueles que precisam ser aprendidos. Você observa aqui, Paulo diz que as mulheres idôneas, maduras dentro da igreja, devem ensinar as mulheres novas a serem quê? Boas mulheres dentro das suas casas, boas mães, boas esposas. Como é que uma irmã vai ensinar uma irmã a ser boa esposa se ela não conhece princípios sobre aquilo que é certo que a Bíblia diz? Não tem como ensinar. Não, para isso se precisa aprender. Então, nós não aprendemos alguma coisa simplesmente
devido nós. Não. Aprendemos numa primeira instância para nós. Mas aquilo que aprendemos para nós, em algum momento também pode ser útil para aquele irmão que está sentado. Então, aquilo que eu aprendi, em algum momento também teria que partilhar, por exemplo, com a minha avózinha, com a irmã Elizabeth, para que ela também tenha conhecimento a respeito deste assunto. Então, precisamos de motivação. A ideia é termos esses encontros sempre que houver disponibilidade por minha parte e por outra. As irmãs têm reclamado, nos abandonaram, não estão nos ensinando. Então, isso é uma resposta aos vossos clamores. Então, a ideia é mais ou menos isso. Tratamos sobre questões que nos dizem respeito, e aí é claro que existirão talvez assuntos que as irmãs poderão passar a estar acompanhadas com uma outra irmã que seja experiente em relação ao assunto, mas a ideia é termos esse ambiente de ensino e aprendizagem a nível feminino, e de tal maneira que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém, amadas irmãs? Bom, vamos então orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, graças te damos pela oportunidade, Senhor, que nos concedeste. Muito obrigado, Pai. Se em algum momento, Deus, falarmos alguma coisa que não é conforme a tua palavra, Senhor, nós suplicamos diante de ti que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus Cristo, Pai. E naquilo que foi dito, meu Pai, com verdade, com confirmação, meu Pai, da tua palavra, Deus, seja acatado, Deus, meu Pai, dos nossos corações, Deus. Pelos corações, meu Pai, das amadas irmãs, Senhor. De tal maneira que, Senhor, meu Pai, aprendamos, Deus, como devemos viver dentro da igreja. De tal maneira, meu Pai, possamos glorificar o teu santo nome. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. E aquelas amadas irmãs, meu Pai, que não puderam participar neste dia, só o Senhor conhece, meu Pai amado, os motivos. Suplicamos diante de ti, meu Pai, acende, meu Deus, meu Pai, motivos carnais, Senhor. Suplicamos diante de ti que o Senhor lhes perdoe, em nome de Jesus Cristo, Pai. Suplicamos diante de ti que o Senhor lhes conceda a oportunidade, meu Pai, de na próxima, Pai, poderem participar, Senhor. E mais uma vez, oro diante de ti, Pai, que não permitas, ó Deus, que Satanás, Pai, coloque o desinteresse, Pai, nos corações das irmãs, a fim de que não tenham a vontade, meu Pai, de participar em momentos como este, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, suplicamos diante de ti, Pai, ajuda-nos de ser conosco. Tudo isto nós te pedimos, em nome e no sangue de Jesus Cristo. Forme, ó Pai, Cristo em nós. E dia após dia, meu Pai, sejamos conforme a imagem do teu Filho amado. Em nome de Jesus. Amém.